Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, paz esteja convosco. Você que nos acompanha através desta live. Neste momento, para a glória de Deus, eu quero louvar com os irmãos o louvor do nosso cenário. O louvor número 59, minha oração. Vamos cantar. Eu creio que neste momento Deus ele vai começar a operar maravilhas, ele vai começar a transformar a vida daqueles que creem, daqueles que esperam pelo seu nome. Porque grandes e maravilhosas são as obras do Senhor que Ele tem feito por cada um de nós. E por isso nós nos alegramos, por isso nós nos regozijamos no Senhor, porque Ele é bom e é maravilhoso para conosco. O hino 59, vamos cantar em nome do Senhor Jesus. E você pode nos acompanhar também com este louvor, em nome de Jesus. Minha oração. Senhor, quero que a minha oração chame a tua atenção, pois preciso de ti. Senhor, atende o meu louvor, para que meu interior se revista de poder. De joelhos dobrados te peço, te agradeço, pois sei que não mereço, mas o Espírito de Deus está aqui. De joelhos dobrados te peço, te agradeço, pois sei que não mereço, mas o Espírito de Deus está aqui. Senhor, te peço com humildade, pela minha santidade, para que suba a minha oração. Senhor, meu louvor, para que meu interior se revista de poder. De joelhos dobrados te peço, te agradeço, pois sei que não mereço, mas o Espírito de Deus está aqui. De joelhos dobrados te peço, te agradeço, pois sei que não mereço, mas o Espírito de Deus está aqui. Mas o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Que Deus possa operar fortemente nas vossas vidas. Eu quero louvar com você mais o louvor 87, porque este louvor é um louvor que vem do fundo do nosso coração, é uma declaração, né, que nós fazemos a Deus, buscando para que Ele possa viver em cada um de nós. Quando Deus Ele habita na vida do cristão, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a fluir, né? Nós sabemos que Deus, através de Jesus, Ele disse que aquele que crê nele, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Então, se nós cremos em Jesus, Deus também nos fará fluir esta água viva que é dentro de nós. 87 do nosso cenário. Vamos louvar em nome do Senhor Jesus, glorificando e exaltando o nome do
nosso Deus, para todo sempre. Aleluia. Ouvindo as aves cantar e as ondas vibrar, seu nome no céu e a chuva que cai não poderão negar que me ama dentro de mim. Estás tu, Senhor, e assim tudo eu posso sentir. Feliz em mim, ó Deus, feliz em mim. Feliz em mim, ó Deus, feliz em mim. Nem provas nem tentação, nem angústia e nem dor, oferam a parte do meu coração. Feliz em mim, ó Deus, feliz em mim. Feliz em mim, ó Deus, feliz em mim. Nem provas, nem tentação, nem angústia e nem dor, puderam apartar-te do meu coração. Espaços são como as ondas do mar, que não podem andar sem ti. Curou todas as minhas feridas, levantar-te e vencer. O pó, sou livre em ti. Em mim não há temor, porque sempre vives dentro de mim. Vives em mim, ó Deus, vives em mim. Vives em mim, ó Deus, vives em mim. Nem provas, nem tentação, nem angústia e nem dor, puderam apartar-te do meu coração. Vives em mim, ó Deus, vives em mim. Vives em mim, ó Deus, vives em mim. Nem provas, nem tentação, nem angústia e nem dor, puderam apartar-te do meu coração. Puderam apartar-te do meu coração. Aleluia. Nada jamais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quero ouvir uma saudação com o cooperador Marco, que está conosco já, né? Vou trazer aqui uma saudação aos irmãos, em nome do Senhor Jesus, neste momento. E logo agora voltamos com a mensagem da Palavra de Deus. Eu já convido os irmãos para ficarem ligadinhos com a gente aí, para a gente poder meditar na Palavra dessa noite. Cooperador Marco. Louvado seja o nosso Deus, que a paz seja convosco. Amém. A graça e a misericórdia de Deus tem sido grande para cada um de nós. Quero trazer um texto só da Escritura, deixando assim a saudação aos irmãos, tanto presente quanto aquele que está nos assistindo. Louvado seja Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 19, trata-se da vida de Jesus. Então, as pessoas têm muito mito sobre a vida de Jesus. Mas a Escritura, ela traz para nós detalhes que são detalhes esses, assim, essenciais para nós, Igreja de Deus. E o Apocalipse 19,
nos relata como Jesus vai vir. A partir do versículo 11 diz: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Nos seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome chama Verbo de Deus. Seguiu o exército que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá, e com centro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Então, João expressa como Jesus virá. Em cavalo branco, com seus olhos chama de fogo, e sua boca saindo uma espada afiada, para com ela entrar em juízo com a raça humana. Mas por que, irmão, Jesus vem assim? Para podermos entender, precisamos voltar ao princípio de todas as coisas de Gênesis. Lá em Gênesis nós percebemos pela Escritura que quando Deus cria a terra, Deus tinha um propósito em criar a terra. Cria o homem perfeito, cria a terra perfeita, e o propósito de Deus criar a terra era exatamente estabelecer aqui na terra um reino, a semelhança do céu. Isso é resposta até na oração do Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Só que houve um problema chamado pecado. E Jesus é a solução para o pecado. O próprio João Batista testifica disso, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. Tirar o pecado do mundo é tirar o quê? O pecador. Isaías, no capítulo 24, ele nos afirma que a terra está contaminada por causa de quem? Dos seus moradores, que violam a lei, que quebram os estatutos, violam a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os seus moradores tornam-se o quê? Culpados. E Jesus, em princípio, veio para que desse ao ser humano a chance, a oportunidade de escapar da morte eterna. E até hoje Deus tem tentado reconciliar o mundo por meio de Jesus. Deu à humanidade a oportunidade. Só que os homens, como disse Paulo, não querem aceitar o sacrifício de Jesus e invocar o nome de Jesus para a salvação, para escapar da morte eterna. Morte essa que o Adão condenou a raça humana. Nós já nascemos condenados. Se durante a nossa vida nós não encontrarmos Jesus, é bem certo que seremos condenados. Então, o Apocalipse 19 traz exatamente a função que Jesus recebeu de Deus como sendo aquele que executará o juízo e a justiça nessa terra. E como João nos deu, eu vejo o céu aberto e descendo do céu alguém montado em um cavalo branco. Alguém que vem exatamente para pisar o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus, quando ele se manifestará nas nuvens, será um dia glorioso para nós, aquele que servimos a Deus. Será um dia que, se vivos estivermos, o nosso corpo vai ser transformado em um corpo incorrupto. Se mortos estivermos, pode ser que a morte nos vença hoje,
uma esperança para nós. Cristo, com seu sangue, nos compra para Deus e nos fará reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Para que isso aconteça, Jesus tem que tirar aqueles que contaminam a terra. E por isso que ele vem exatamente com essa função, com sua espada desembanhar, para tornar-se, para executar-se a ira de Deus, porque a terra não foi criada para habitar o ímpio. Na parábola do trigo e do joio, Jesus ele expressa isso muito claro. A terra foi criada para que aqui tivéssemos um reino de justiça, um reino semelhante ao céu. Mas, infelizmente, entrou o pecado e, com isso, entrou a morte. E Cristo é a solução para isso. Tem dado chance para a raça humana. E aqui no Apocalipse, quando ele apresentar-se no céu, virá como juiz. E se nós não nos atentarmos para o sacrifício de Jesus, para aquilo que as Escrituras nos adverte sobre a sua vida, ele diz, ele vem para limpar essa terra. João Batista até testifica, não é isso? Que ele está com o quê? Com a sua pá na mão, não é isso? Para tornar em furor a ira de Deus, para pegar e fazer a limpeza, porque a terra não foi criada para habitar o pecado. Quando nós pegamos o 14, ele diz, então, abriu-se no céu o santuário, e o anjo falou, diz, tu, anjo, que tem a foice afiada, venha vitimar a terra, porque chegou a hora, a seara da terra, ou a vide da terra está madura. Junte os cais em um lugar, porque o Senhor entrará em juízo com a raça humana. E Jesus vem para pisar, não é isso? O largar. Só que disse Jesus, bem-aventurado é aquele que guarda o quê? As suas verdes. Para que naquele grande dia não se mostre o quê? As suas vergonhas. Porque aquele que vem virá. Irmão, Jesus pode vir amanhã? Baseado nas Escrituras, eu afirmo que não. Porque existe profecia, Jesus foi muito fácil em afirmar que para que desse a sua vida, haveria o quê? Sinais. E o maior sinal que nós aguardamos é o Armagedon. E o Armagedon ainda não aconteceu. Então Jesus ainda não volta. Só que tem um porém. Pode dar a vida de Jesus para aquele que desce a sepultura, não é isso? Quem garante aqui que amanhã vai estar vivo? Eu não garanto que eu não estou vivo. Você garante? Você que nos ouve, que está nos assistindo, garante? Também não. Então, se eu não garanto, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me voltar para Deus e aceitar esse Jesus. Invocar o nome de Jesus para a salvação. Tem mais essa. Para acessar a salvação, tem os códigos que tem que ser decifrados, o caminho tem que ser percorrido. E o único meio de acessar a salvação é por meio de Jesus e invocando o seu nome por meio do batismo. Então, sem batismo no nome de Jesus, não tem como você acessar a vida. Então, João, ele descreve. Assim será a vida de Jesus. Como o próprio Paulo diz no abrir e fechar os olhos. Trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão e nós os vivos seremos o quê? Transformados. E iremos ao encontro de Jesus nos ares. E vem a outra milícia aqui onde fazer a limpeza da terra, não é isso? Então, juntando aqueles que contaminam a terra, nós teremos, Zacarias diz, então nós pousaremos sobre os montes. Então, é bem certo. Conversará o nosso povo, onde habitará o juízo e a justiça do Pai Senhor. Então, essa é a minha salvação e a paz de Deus.
Bem, louvado seja o nome do Senhor. Nós ouvimos aí a palavra com o vereador Magno, que trouxe nesta noite esta palavra de advertência para nós. Nós que estamos aguardando a vinda de Jesus, nós sabemos que isto pode dar-se a qualquer momento, né? Como foi explicado aqui, mesmo que ele não volte nas nuvens, hoje ou amanhã, mas nós não saberemos se estaremos vivos, né? Para poder aceitar ao Senhor Jesus. Então, hoje é o dia de salvação. Hoje o Senhor ele tem um plano especial para a vida de cada um de nós. Eu quero aqui mandar saudação a todos os irmãos que nos assistem, que estão nos acompanhando, e que você possa compartilhar também com as pessoas, né? Esta mensagem para que muitas pessoas possam ouvir a advertência que foi dita nesta noite. É algo muito sério que nós precisamos tomar para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero, diante dessa mensagem que foi cantada, pregada nesta noite, eu quero louvar com os irmãos um hino que ele fala sobre essa esperança, né? Sobre este grande momento que vai acontecer e que Jesus ele vai voltar sobre as nuvens. É o hino 69, o grande evento, que também fala sobre esse dia que Jesus irá de voltar. Diz assim a letra deste louvor: quando Cristo vier em sua glória, para os salvos coroar, será o dia mais lindo da história, para aquele que esperando está. Sua face nós veremos, nosso nome ele há de chamar. No banquete cearemos, oh que lindo dia aquele será. Este dia esperamos unânimes, numa fé e num só amor, esperando o grande evento que ele mesmo anunciou, e para sempre estaremos no seu grande reino de amor. Viveremos a essência da gloriosa paz do Salvador. Com prazer aguardamos este dia, para com nosso Rei se encontrar. E no coro celeste em glória, novo hino vamos cantar. Nova história cantaremos, alegria para sempre haverá. Só vitória cantaremos, pois presente nosso Rei estará. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Esta é uma mensagem que não podemos deixar de maneira alguma de transmitir aos irmãos. Mas eu quero ainda convidar os irmãos para nós meditarmos também um pouco na palavra de Deus. Eu quero meditar com os irmãos no Salmo 137, que é um salmo que vai também nos trazer uma advertência nesta noite, tanto para aqueles que já estão caminhando ao lado de Deus, como para aqueles que ainda estão distantes de Deus. E através deste salmo nós veremos o quanto é triste a vida separada de Deus. O quanto é doloroso nós não estarmos caminhando ao lado do nosso Deus. Salmo 137, a partir do versículo 1.
diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrassemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esquecer-se-á a minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. A filha da Babilônia, que vai ser assolada? Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Maravilhoso Deus, Pai bendito, mais uma vez pedimos a tua direção, Senhor, e a tua compreensão para esta palavra, que nós possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco neste momento. As palavras de advertência, Senhor, que virão para nós, assim como já foram pronunciadas, Senhor, no início desta reunião, que também essas venham servir, meu Deus, para que nós possamos tomar a decisão de ficarmos sempre do teu lado, Senhor, sempre te servindo. Porque quão triste é, Senhor, quando nós perdemos a alegria da tua salvação. Quão triste é quando nós não temos prazer de te louvar, Senhor. Mas muitas das vezes, o que nos afastou de ti não foi o Senhor, foi nós que nos afastamos de ti. Por isso, meu Pai, se há alguém, Senhor, que está afastado dos teus caminhos, se alguém que está na sua casa triste, Senhor, que não sente mais a alegria de te louvar, que não sente mais o prazer de ler a tua palavra, que está com seus ossos secados e de tristeza, estão, Senhor, seus olhos derramando lágrimas neste momento. Que o Senhor possa visitar onde quer que estejam, Senhor, que esta mensagem possa alcançar este coração e que esta pessoa tome uma atitude neste momento de se levantar e ir ao teu encontro. Pai querido, no nome santo de Jesus, nós te pedimos e assim nós te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Este salmo, meus amados, ele é conhecido como Salmo do Cativeiro, ou Salmo dos cativos na Babilônia. O texto ele nos mostra que algumas pessoas estavam a se lamentar da situação que estavam vivendo ali na Babilônia. Diz aqui o texto que junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Quando os israelitas eles pecaram contra o Senhor, eles foram levados como cativos para a Babilônia, onde eles passaram cerca de 70 anos sendo escravos na Babilônia. Não sabemos exatamente se este salmo ele foi escrito enquanto eles estavam na Babilônia, ou se alguém que havia retornado do cativeiro babilônico escreveu este salmo, lembrando do que passava ali, naquela situação em que eles vivenciaram uma situação de tristeza, uma situação em que não foi favorável a nenhum deles. Os rios da Babilônia, a que eles se referem, são os dois rios que circulavam na Babilônia, o rio Eufrates e o rio Tigre. Eu imagino esta cena, eu creio que depois de um dia de trabalho, que eles passavam no trabalho na Babilônia, e quando chegava o momento de cultuar ao Senhor, eu imagino esses cativos assentados à beira do rio da Babilônia. E olhando e vendo toda aquela
maravilha de Deus, vendo, quem sabe, o pôr do sol ou o amanhecer diante daquele rio, e se lembrando do que diz no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 11, se lembrando de que Deus havia criado em 6 dias os céus e a terra, o mundo e tudo que neles há. E eles se lembraram de que o Deus que os havia criado estava permitindo com que eles passassem por aquela situação. E observe que esses que estavam sentados à beira do rio da Babilônia, eles estavam chorando, e eles estavam tristes, porque eles estavam lembrando de Sião, estavam lembrando dos momentos que eles passaram, quem sabe, em procissão ao templo de Deus, Jerusalém, quando se alegravam, quando estavam juntos ali, e agora estão numa terra estranha, numa terra distante, e mesmo toda a beleza da Babilônia não era capaz de satisfazer o desejo de estar em Sião. Quem sabe, em situações semelhantes a essa, alguém possa estar passando longe de Deus, porque se afastou de Deus, quem sabe se afastou da congregação de Deus, e agora está numa terra estranha, procurando, quem sabe, encontrar a felicidade. Mas uma coisa é certa, que longe de Deus, jamais você encontrará a verdadeira felicidade. Somente se voltando para Deus é que é possível encontrar a verdadeira felicidade. Quantos que estão vivendo neste mundo de ilusão, estão vivendo aí um período, uma semana de festas carnavalescas, onde muitas pessoas estão mergulhando no álcool, na bebida, nas drogas, procurando prazeres, procurando uma alegria que tu não vai encontrar. Ainda que encontre, será uma alegria passageira, porque a verdadeira alegria, ela vem do Senhor. Como disse Neemias, que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, é ela que nos fortalece, é ela que nos dá força para caminharmos, para estar na presença de Deus. A alegria do Senhor é algo bem importante na vida do ser humano. Que o salmista ia orar para que o Senhor devolvesse a alegria da salvação na vida dele. E aqueles cativos estavam à beira do rio chorando. E diz aqui o texto que eles penduraram seus instrumentos de música junto aos salgueiros que haviam ali às margens do rio, porque eles não tinham prazer de cantar, não tinham prazer de louvar o Senhor. Diz mais ainda que aqueles que os levaram cativo, ou seja, os babilônios caldeus, pediam a eles para que eles pudessem cantar uma canção. E os que nos destruíam, que os alegrassem, dizendo, cantai-nos o cântico de Sião. E aqueles cativos, então, diziam, como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como é a alegria que você sentia quando estava na presença do Senhor? Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Somente se voltando para Deus. Somente estando ao lado de Deus, porque eles não tinham prazer de cantar como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha. E diante daquela situação, eles começam a fazer voto ao Senhor. Eles começam a dizer, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esquecer-se-á a minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. E aí você pode estar perguntando neste momento, mas o que levou este povo àquela situação? O que levou então aquelas pessoas a ficarem longe de Deus, a ficarem num vazio tão tremendo, num vazio tão grande? Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, no segundo livro de Reis, onde nós vamos encontrar os verdadeiros motivos que levaram aquele povo a uma vida de tristeza, a uma vida de derrota, para estar naquele lugar. Deus, Ele tem alegria em cuidar de cada um de nós. Deus, Ele tem prazer em cuidar de cada um de nós. Mas muitas das vezes nós escolhemos os nossos próprios caminhos. Nós escolhemos tomar nossas próprias atitudes, e aí nós pagamos por isso. Segundo livro de Reis, capítulo 23, do versículo 25
ao versículo de número 27. Eu quero que você entenda nesta noite. Já veio a advertência aqui sobre a necessidade de se ouvir a palavra de Deus e de pôr em prática aquilo que se tem ouvido. Vamos observar aqui na vida deste povo como eles então ficaram distante do Senhor nosso Deus. 2 Reis, capítulo 23, a partir do versículo 25, diz assim: E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua ira que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante de minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que elegi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Observe que Deus, aqui no versículo 25, está dando testemunho de Josias, um grande rei que houve em Judá, que durante 43 anos de reforma, ele conseguiu colocar o povo no eixo. Só que depois que Josias morre, Deus então diz que ele não se demoveu do ardor da sua ira, da sua grande ira, com que está virado contra Judá. E dos pecados que eles haviam cometido na época de Manassés. Manassés foi avô de Josias, que durante alguns anos, diz a Bíblia, que foi um dos piores reis que houve em Judá. Levou todo Judá a pecar contra Deus. Cometeu pecados grandes em Judá. E o povo seguiu o seu grande exemplo. Depois dele vem Amon, seu filho, e durante 2 anos faz um reinado péssimo também perante Deus. Só que havia uma promessa de Deus sobre Josias. Josias nasce, e Josias começa a reinar com 8 anos de idade. E ali Josias já, um adolescente, começa a grande reforma. E durante 43 anos ele dirigiu aquele povo. E aí você me pergunta, mas se o povo durante 43 anos viveu esse governo tão bom, que diz a Bíblia aqui, que não houve outro que nem Josias. Um homem temente a Deus, um homem que seguiu toda a lei, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro. Mas o problema, irmãos, está no povo que não se voltou para Deus. Deus não viu sinceridade no povo. Deus sabia que após a morte de Josias, eles iam voltar novamente a se corromper. Por isso é que Deus não retirou a sua ira sobre aquele povo. Então Deus disse a eles: eu hei de, acerca de Judá, hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel. Aqui nós temos uma referência às 10 tribos do norte, que no ano 722, cerca de 200 anos antes, havia sido levado para a Síria. Deus levou o reino do norte para que Israel pudesse olhar para o exemplo deles e se voltar para Deus. Mas no ano 526, Judá não se converteu a Deus, e Deus permitiu que eles fossem para a Babilônia. É claro que no meio dos infiéis foram pessoas também que serviram a Deus, pessoas que estavam servindo ao Senhor verdadeiramente. O plano daqueles que estão diante do rei da Babilônia era daqueles que foram fiéis ao Senhor, daqueles que foram levados ali, juntamente com os demais, pela nação pecado contra o Senhor nosso Deus. Ainda nós temos no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, mais um relato do que o povo fez para se afastar do Deus de Israel. E por isso eles foram levados e passaram por aquela situação tão difícil. E isso serve de exemplo para cada um de nós. 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 14 ao versículo 21, diz assim:
também todos os chefes dos sacerdotes, e o povo aumentava de mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-os, porque se compadeceram do seu povo e da sua habitação. Olha o que diz o versículo 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens, a espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos, e todo o utensílio da casa de Deus, grande e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Versículo 21 diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da sua desolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Olha só, meus amados, como acontece quando a pessoa ela não dá ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Nosso irmão pregou ainda há pouco aqui sobre os perigos de se negligenciar a palavra de Deus. Quais as consequências disso que nós podemos tomar? Este salmo, exatamente, ele veio nos ensinar isso. Ele veio nos ensinar algumas lições. Primeiro, que a desobediência, ela gera um castigo. A desobediência, ela gera um castigo. Quantas vezes Deus, ele tem falado com o seu povo? Quantas vezes Deus tem advertido o seu povo? E a atitude semelhante a esta que o povo tomou naquele tempo, zombava dos profetas de Deus, desprezava a palavra de Deus, não acreditavam de que aquilo fosse acontecer, preferiu acreditar na palavra dos falsos profetas, como no caso de Ananias, no capítulo 26 de Jeremias, enquanto Jeremias dizia que ia passar 70 anos, Ananias dizia que era 2 anos. E a palavra diz aqui o texto, que tudo que Jeremias escreveu se cumpriu na vida daquele povo, porque não deram ouvido à voz de Deus, porque a desobediência, ela gera o castigo. Chegou uma época que Jeremias, lamentando o sofrimento do povo, ele disse: passou-se a seca, findou o verão e nós não estamos prontos. Que palavra triste, amados. Que palavra triste para aqueles que passaram a vida toda ouvindo a palavra de Deus. Para aqueles que, quem sabe, até fizeram parte um dia da igreja de Deus, ou de uma denominação religiosa, mas já ouviram, já leram a palavra de Deus, mas têm desprezado a palavra de Deus. Ora, diz lá no livro de Tiago, e tudo que aquilo que houve semear, isso também se fará. De Deus ninguém se zomba, da palavra de Deus ninguém se zomba. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. Tudo que está sendo dito da palavra do Senhor vai se cumprir. Assim como se cumpriu na vida dos judeus, que foram para a Babilônia, assim também a palavra de escatologia que foi pregada anteriormente aqui, vai se cumprir. Jesus vai voltar para tomar sua igreja. Jesus vai voltar para separar o trigo do joio. E essa palavra ela vai se cumprir. E antes que seja tarde, antes que você possa dizer como aqueles homens, passou-se a seca, findou o verão, não estamos prontos, hoje ele se aprontar. Hoje é dia de aceitar esta palavra. Hoje é dia de uma reconciliação com Deus e se voltar para Deus, para que não venha chorar a miséria do pecado, para que não venha chorar a tristeza e ficar afastado do Deus vivo. Uma segunda lição também que nós podemos aprender é que todo pecado gera consequência. Um dia a conta chega. Diz o apóstolo Paulo que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, um dia a conta vai chegar. Se todo pecado tem uma consequência, toda palavra desprezada também terá uma consequência.
naquele dia do nosso Deus. E o último lugar, a lição que nós podemos aprender com o Salmo 137. Deus nos dá tantas chances quanto forem necessárias, mas chega um momento em que Deus, ele vindica a sua santidade. Vai chegar um momento que Deus vai nos chamar a prestação de conta. Diz o apóstolo Paulo que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo para prestarmos conta daquilo que nós fizemos, seja bom, seja mal. Então, diante desta palavra, eu te convido para que você possa obedecer à voz de Deus. Se Deus tem falado com você, Deus tem tocado o teu coração, por que você tem resistido à voz do Espírito Santo de Deus? Como disse em Hebreus, e no Salmo 95, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o vosso coração, como foi no dia da tentação do deserto. E como diz mais em Hebreus, que não haja nenhum de vós um coração infiel e incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Que essa palavra, que o exemplo que nós temos aqui neste momento, você possa tomar de aceitar a palavra de Deus e de acreditar. Porque uma coisa é certa, aquele que há de vir virá, e ele não tardará. Eu quero finalizar essa mensagem fazendo uma oração neste momento, aonde você esteja nos assistindo. Se você sente a necessidade de se voltar para Deus, apesar de você estar como cativo, não tem prazer mais de louvar o Senhor, porque está numa terra estranha. Volta para o caminho do Senhor. Volta para Deus, para que Ele possa te dar o prazer de viver, para que Ele possa fazer você fluir águas vivas, para que você tenha vida, e tenha vida e abundância. E assim a palavra de Deus ela possa se concretizar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você e quero orar com você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, Deus bendito, Deus misericordioso, a tua palavra diz, ó Pai, que tu és o Deus zeloso, que tu visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração, Senhor, para aqueles que te aborrecem, Senhor. Mas tu faz misericórdia até 1000 gerações para aqueles que te amam e guardam teus mandamentos. Por isso, Pai, nesta noite, eu te peço por tua misericórdia, Senhor, por esta casa, por esta família, Senhor, por esta pessoa que entendeu esta palavra, Deus querido, e que precisa se voltar para ti, Senhor. Te peço que a tua misericórdia possa alcançar, Senhor, nos lugares mais distantes, Pai querido, onde chegar a minha voz, Senhor, que a minha voz ela possa, Deus querido, ser usada por ti, que é onde a minha voz poder alcançar este coração, que o teu Espírito Santo, Senhor, que a tua palavra, que é mais penetrante do que mais parte do dois gumes, que ela possa penetrar neste coração, meu Pai, que ela possa ir no mais íntimo deste coração e transformar esta vida, porque tu tens o poder de transformar, tu tens o poder de restaurar, Senhor, Deus amado, transforma este coração de pedra em um coração de carne, Senhor, essa pessoa que tem resistido à tua palavra, que tem ouvido a tua palavra, mas que não tem tido força, Senhor, para aceitar, eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Pai, vai quebrando esta barreira, vai tirando esta tristeza, esta angústia, Deus amado, esta solidão, Pai amado, vai tirando esta vida de miséria e transforma esta pessoa em uma nova criatura, Pai, que a tua bênção esteja sobre este lar, sobre esta família, e onde quer, Deus amado, quer que seja, que a tua paz ela possa alcançar, que essa pessoa possa ser próspera e se voltar para ti. Pai, é no nome santo de Jesus é que nós pedimos e nós agradecemos. Amém e amém. Eu quero convidar você para compartilhar este vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas em nome do Senhor Jesus. Então, eu te abençoo neste momento, paz seja convosco em nome de Jesus.